Muito obrigado, Sr. Presidente. Seguindo aquela que tem sido a prática comum na Comissão, dizer em primeiro lugar o seguinte, e comentando até uma referência que aqui o Sr. Ministro fez e que aqui já foi feita, e que é esta, que é de que, obviamente, que a ideia e o consenso que se gerou nesta Câmara, muito alargado, designadamente em relação ao estado de emergência, justificaria, na nossa opinião também, mais alguma cautela na sua aplicação. Porque, Sr. Ministro, invocar, como já foi feito, numa perspectiva até, na minha opinião, habilidosa, para não lhe chamar outra coisa, que o facto de, na exposição de motivos do decreto apresentado pelo Sr. Presidente da República, estava uma referência à comemoração do 1º de Maio, para depois sustentar que a comemoração tinha que ser feita assim, que tinha que ser feita nestes termos e que o Governo tinha que autorizar circulação quando os portugueses estavam impedidos, e este período incluía, inclusivamente, o próprio Dia da Mãe, que foi dia 3 de maio, de se deslocarem para o concelho vizinho, não faz sentido, porque, Sr. Ministro, é exatamente a mesma coisa que aconteceu em relação aos presos. O estado de emergência, que nós também votámos, e votaríamos sempre, porque achávamos que era importante e que foi importante manter o estado de emergência durante este período, também fazia referência à possibilidade de libertação dos presos. O decreto veio depois, o diploma do Governo veio depois, e o diploma do Governo, como não deu as garantias que nós esperámos, nós votámos contra, porque cabe ao Governo conformar a aplicação daquilo que é o estado de emergência. E o Governo conformou mal, porque, ao contrário do que aqui foi dito, na minha opinião, os erros que foram cometidos e que quebram essa lógica de unidade nacional é sempre que se dá a ideia que é permitida uma coisa a uns que não é permitida a outros. Isso quebra a ideia de unidade. E isso foram erros que foram cometidos, neste caso, na minha opinião, pelo Governo, noutros casos, pela própria Assembleia da República, designadamente pela sua Conferência de Líderes, ao permitir um determinado modelo de celebração, quando os portugueses estavam impedidos de celebrar. Não vamos voltar a essa discussão. Perguntar-lhe, Sr. Ministro, aqui já mais concretamente, o seguinte. Eu tenho-lhe perguntado isto várias vezes, o Sr. Ministro sabe isso, inclusivamente nos relatórios do estado de emergência, que leitura é que faz deste critério essencialmente pedagógico, que o Sr. Ministro gosta de repetir, da aplicação das medidas, partilhando, obviamente, e acho que aí todos partilhamos, só quem não for de bom senso é que não partilha, o elogio ao extraordinário trabalho que as forças de segurança têm estado a fazer no terreno, PSP e GNR, absolutamente notável, assumindo até que, obviamente, que sempre que seja possível ser pedagógico, é preferível ser pedagógico do que repreensivo, do que repressivo, também não é isso que está em causa, mas ainda assim tivemos uns milhares de estabelecimentos encerrados e umas centenas de detenções por desobediência. Eu pergunto-lhe o que é que vai acontecer a essas detenções. Até porque, Sr. Ministro, na minha opinião, e é por isso que eu lhe tenho perguntado por um quadro sancionatório, e repare que a própria PSP e a GNR, no primeiro relatório, elas próprias dizem que podia ser útil haver um quadro mais claro e mais sancionatório do que um quadro meramente pedagógico, para usar a sua expressão, porque as situações não são todas iguais, Sr. Ministro. Só para lhe dar 2 ou 3 exemplos. Uma pessoa que está a querer circular para um outro concelho sem ter fundamento para isso, pode ou não incorrer em crime de desobediência. Mas uma pessoa que, sabendo que está infectado, está deliberadamente a circular em locais públicos, pode até estar a incorrer num crime de propagação de doença. E, portanto, o não haver esta distinção, podemos estar a tratar tudo numa base pedagógica, factos que uns são mais graves, outros são menos graves. Eu não trato da mesma maneira um comerciante que desesperadamente está a tentar manter aberto o seu pequeno café e que é obrigado a fechar, e aí acho que a sanção deve ser, de facto, obrigá-lo a fechar, do que uma pessoa que sabe que pode estar a pôr em causa, por estar infectado e estar a circular, a saúde de outros. Pergunto-lhe daqui para a frente, registando até que a Assembleia, ao fim deste tempo todo, e agora que entramos, não é nada consigo, mas é verdade, agora que entramos na descida do Planalto, aparentemente, finalmente estamos a adotar medidas mais rigorosas, como seja o uso de máscara, que até há pouco tempo era muito criticado aqui dentro. Registando isso, Sr. Ministro, perguntar-lhe, neste novo contexto, nesta nova fase, que é a de calamidade, como é que esse quadro vai ser aplicado, uma vez que até já há multas em relação, por exemplo, aos transportes públicos. Em relação à questão dos migrantes, dizer-lhe, Sr. Ministro, o seguinte, dizer-lhe que, na nossa perspectiva, nós não temos todos a mesma opinião
em relação à política de migrações. Como é evidente, não teremos todos a mesma opinião. Mas eu acho que existe um largo consenso maioritário e que isso é positivo, e esse consenso maioritário é o consenso que eu chamaria o consenso do humanismo, quer dizer, que é o consenso de nós podermos receber pessoas, de receber pessoas e as tratar com humanidade, de não discriminar quem vem de uma situação já de si extremamente difícil, e esse consenso nós nunca fugimos. Há, de resto, como sabe, legislação relevante nesta matéria que foi feita e aprovada com, na altura, o Partido Socialista e o CDS, estou a falar de há legislaturas atrás, quer dizer, portanto, não fugimos a esse consenso. O CDS tem, no entanto, uma visão que tem sido sempre algum rigor na entrada para garantir humanismo na integração. Aquilo que nós vimos agora, Sr. Ministro, e repito-lhe esta pergunta, contraria esta ideia do Governo de que é possível receber muita gente, que é possível receber quase toda a gente e que somos um caso exemplar. Porque o mais grave para mim na questão do hostel é a demonstração de como as pessoas estavam. As pessoas estavam amontoadas, a partilharem uma casa de banho para não sei quantas pessoas em fila, a partilharem uma pequena cozinha para não sei quantas pessoas, sem o mínimo de condições, e isso não é aceitável. O Sr. Ministro em março dizia, vamos receber mais 1000, acho eu, migrantes da Grécia, Portugal está preparado para receber. Mas o que é que vão acontecer a estas pessoas? Vão todas ser colocadas em hostels nestas condições? Quer dizer, não são assim tantas pessoas como isso, e o Estado português tem a obrigação de lhes dar outras condições. Fora isso, obviamente, que houve qualquer tipo de fuga, houve pessoas que saíram do hostel porque já estavam à espera da intervenção antes dela acontecer, não se sabe para onde é que foram, etc. por aí fora. Mas a questão, logo à partida e à cabeça, Sr. Ministro, na minha opinião, é uma questão de humanismo, ou seja, da forma como as pessoas são recebidas, para mais refugiados, não estamos sequer a falar de migrantes económicos, estamos a falar de pessoas particularmente numa situação de sensibilidade, porque algumas delas vieram de zonas de conflito ou de zonas de guerra mesmo, e, portanto, eu acho que de alguma forma, passa a expressão, Sr. Ministro, para mais no dia de hoje, caiu um bocado a máscara do tal conceito exemplar e do país único a receber os migrantes. Uma ou duas últimas questões, mesmo só a terminar, Sr. Presidente, sei que o meu tempo está a esgotar, dizer só o seguinte, Sr. Ministro, em relação à sinistralidade rodoviária eu não lhe vou perguntar nada, perceberemos facilmente porque é que ela terá diminuído, digo eu, não havendo carros a circular, parece-me relativamente normal que a sinistralidade rodoviária possa diminuir. Em relação aos incêndios, dizer o seguinte, o CDS propôs, já tive a ocasião de confrontar a Sra. Secretária de Estado com isso mesmo, que o prazo fosse prorrogado. Na altura foi chumbado e depois o próprio Governo veio fazer aquilo que o CDS tinha proposto, ou seja, prorrogar o prazo. Para os pequenos proprietários é muito difícil, mesmo nestas circunstâncias atuais e em estado de calamidade, conseguir fazer a limpeza. Pergunto-lhe se estão a ser ou não mobilizados meios excepcionais para ajudar os pequenos proprietários a fazer a limpeza dos seus terrenos, das faixas combustíveis ou não, porque isso parece muito importante, porque, enfim, tivemos já um fim de semana de grande calor e, seguramente, outros poderão vir nos tempos mais próximos. Termino. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância. Eu não usarei, no entanto, uma segunda ronda e, portanto, poderei poupar algum tempo, porque tenho uma outra reunião a seguir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro da Administração Interna. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia, pelas questões que coloca. Eu soube a primeira, também não voltaria com muito tempo ao tema. Manifestamente, o que expressamente há toda a liberdade, naturalmente, do CDS, de todos os partidos, mas há toda a liberdade do CDS, do caso que usou da palavra, de fazer a avaliação dentro do princípio que o estado de emergência não suspende a democracia, nem suspende o escrutínio democrático da ação do Governo e, portanto, tem toda a legitimidade para fazer as considerações que fez, ou quiçá outras. Mas, expressamente, aquilo que é salvaguardado no preâmbulo do decreto do Sr. Presidente da República é o direito de deslocação. E o que é desenvolvido também no decreto do Governo, da forma que entendemos adequada, é a realização de celebrações de acordo com as regras de saúde e acompanhado pelas forças e serviços de segurança. E o padrão é basicamente esse. A circulação entre concelhos, que foi aliás restrita, foi feita com base em transporte em veículos que utilizaram não 2/3, mas apenas 1/3 da sua capacidade e usando as pessoas que
circularam de um conceito para o outro, usando, aliás, declarações emitidas pela CGTP, explicitando ao que é que se destinava essa deslocação. E, portanto, enfim, quer as autoridades de saúde, quer a Polícia de Segurança Pública e a GNR consideraram-se confortáveis com a forma como as iniciativas se desenvolveram e, portanto, sob o debate geral, entendo que não devemos aqui acrescentar mais. Segundo ponto, quando refere aqui uma dimensão, e justamente o qualifica, essencialmente de grande coesão nacional. E eu destacaria que essa vai muito para além da importante convergência dos três órgãos de soberania envolvidos no processo de declaração de estado de emergência e a avaliação que cada partido político faz. Esta adesão nacional tem a ver também com a forma como ativamente por todos os órgãos de soberania, mas o Governo aqui não enjeita a sua responsabilidade pela função que tem aqui de transparência e de sensibilização dos portugueses para esta circunstância tão especial que vivemos. Da forma como fomos transparentes a explicar o que fazíamos, até a explicar as dificuldades que estávamos a enfrentar na aplicação destas circunstâncias excepcionais, a transparência plena que tem o Ministério da Saúde com conferências de imprensa diárias há mais de 2 meses, em que dia a dia não só divulgam estatística, mas respondem amplamente a todas as questões que são colocadas pela comunicação social sobre a pandemia, até à intervenção genericamente do Governo, antes de mais do Sr. Primeiro-Ministro, nas múltiplas intervenções que tem tido sobre esta matéria e dos vários ministros nas suas áreas de atuação. E, portanto, é fundamental que este acompanhamento prossiga nesta fase agora exigente em que o desconfinamento participado e sentido por todos é essencial para que não haja retrocessos. Eu diria, antes de mais, para que possamos ir além, possamos ir na segunda fase, no dia 18, tão longe como foi já anunciado no programa que foi apresentado pelo Governo, que não foi tão bem mantido em reserva. O Governo disse com transparência onde é que gostaríamos de estar no dia 18 e o que é que gostaríamos de fazer no dia 1 de junho, sendo que tal depende deste comportamento coletivo e da existência de resultados que permitam sustentar estes níveis adicionais de desconfinamento. A última coisa que queríamos, julgo que não é o Governo, julgo que somos todos aqui, são todos os portugueses, é sermos confrontados com uma situação em que tínhamos de dizer, bem, não podemos ir tão longe já no dia 18, ou no dia 1 de junho, ou pior ainda, temos de voltar atrás. E por isso esta partilha do desafio, esta partilha da responsabilidade é essencial. E, portanto, mecanismos de acompanhamento parlamentar, desde a informação que o Governo não deixará de prestar também na fase de estado de calamidade, até aos direitos parlamentares que todos os senhores deputados sabem que poderão exercer, são aqui mecanismos certamente úteis para a manutenção, na pluralidade, da manutenção desta significativa convergência nacional em torno daquilo que é decisivo, assegurar saúde e segurança aos portugueses. E por isso diria também nesta parte, as intervenções devem manter-se num princípio, quanto àquilo que são responsabilidades do Ministério da Administração Interna, em que, fundamentalmente, de responsabilização coletiva, por isso falamos de um dever cívico de recolhimento e numa dimensão de sensibilização, numa dimensão de ajuda ao cumprimento, notável, aliás, como ontem os portugueses, em Novo Tempo, genericamente, entenderam que para frequentar os transportes públicos ou para aceder a espaços comerciais que ontem voltaram a abrir, que o uso de máscara ou de outro instrumento de proteção era aqui necessário. E, portanto, vi que foram aplicadas
3 coimas. Bom, isso é absolutamente irrisório num contexto das centenas de milhares de portugueses, não sei se não, que ontem terão utilizado os transportes públicos. E, portanto, a prioridade manter-se-á nesta aplicação de instrumentos de autoridade na estrita medida, com muita ponderação, na estrita medida em que tal se mostre necessário. E por isso distinguimos nas tais 433 detenções, que certamente os tribunais não deixarão também de avaliar, mas nós próprios distinguimos aquilo que é uma violação da obrigação de confinamento, de situações, as outras, que normalmente não estão associadas à mera vontade de passar para um outro município. Estão associadas à resistência, à coação de funcionário, às vezes a tentativas de agressão a elementos da polícia, e é isso que as caracteriza, mas estamos confiantes que os tribunais irão ponderar que esses 433 casos não são todos iguais e terão também tiveram esta função preventiva, diria, e de cautela, de prudência. São menos de 10 casos por dia e isso é o principal motivo aqui de satisfação. Últimas questões, muito rapidamente, relativamente àquelas que o Sr. Deputado coloca. Não podemos confundir, ainda bem que o CDS se mantém, e saúdo por isso, deste consenso do humanismo, julgo que foi essa a expressão que utilizou, sendo rigoroso. Este consenso do humanismo é decisivo para que Portugal não se confunda com outros países, alguns da União Europeia e muitos fora da União Europeia, relativamente a esta matéria. Mas é muito diferente. Exatamente aquilo que também não podemos fazer, não confundir isso. Nós decidimos expressamente que em Portugal não haveria campos de refugiados e temos um modelo de acolhimento assente na descentralização, na participação da sociedade civil, estruturas como a PAR, o JRS, cerca de uma centena de municípios que já receberam refugiados. Estes que estão nestes hostels não estão nessa situação, nem são sequer refugiados em sentido técnico, têm direitos. E, por isso, o Estado garantiu-lhes esses direitos. São requerentes de asilo que estão à espera de uma decisão judicial sobre um recurso. E, portanto, neste caso, obviamente, não estão aqui naqueles que estão no Fundão, em Guimarães, na Batalha, em Portimão, em municípios que têm sido tão ativos na parceria com as instituições de Estado no acolhimento de refugiados. 2 notas sobre... E, portanto, nesta matéria não é uma questão de mais ou menor rigor da entrada. É que, de facto, na avaliação, permita-me que diga, que face à lei de asilo deve ser feita, deve-se distinguir entre aqueles que efetivamente gozam de proteção internacional e os tais que estão à espera da decisão do recurso, foi exatamente porque as autoridades administrativas, aplicando a lei aprovada pela Assembleia da República, consideraram que não preenchiam os requisitos de proteção internacional. Seriam eventuais candidatos à migração económica, mas não preencheriam os requisitos que permitem o direito ao asilo ou o direito à proteção internacional. Sinistralidade rodoviária, uma pequena nota à referência breve que também fez. Não teremos hoje tempo para isso, não é tema essencial, mas de facto janeiro e fevereiro, tal como 2019, estávamos a ter já uma evolução extremamente positiva. É certo que março e abril, por outras razões, levam a resultados substancialmente diferentes e não iremos, quando chegar ao fim do ano, não irei confundir as situações. Mas já em janeiro e fevereiro tínhamos resultados que apontavam aqui para uma significativa redução, fruto de um conjunto de medidas que atempadamente adotamos nesta matéria. Finalmente, relativamente à questão dos incêndios rurais. O dispositivo é um dispositivo mais robusto, muito significativo, que resultou de um trabalho muito intenso
feita em condições difíceis, porque foi concluído o debate com todos os parceiros em período de estado de emergência, e nós vamos este ano de ter, diria que, conviver com esta frente, diria, relativamente comum, e manter a atenção a esta questão da pandemia. E, portanto, estamos preparados para um ano, diria, duplamente exigente relativamente àqueles que têm responsabilidades políticas nesta área. E, portanto, a prioridade ao cumprimento dos objetivos em matéria de faixas de gestão primária está a ser realizado. Fundamentalmente aí são responsabilidades de um outro Ministério, do Ministério do Ambiente, mas essa ação está a ser desenvolvida. O reforço da rede de sapadores florestais, quer do ICNF, quer em parceria com as autarquias, está a ser desenvolvida, e também os mecanismos de apoio às autarquias estarão disponíveis para, em tempo mais difícil, aí sim, porque apenas em junho, se as autarquias tiverem de ser chamadas a suprir insuficiências da atuação dos particulares. Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente.